Pronto. Então, vamos lá. Mais uma vez, né? Segundo encontro nosso. Tivemos o primeiro encontro semana retrasada, não foi? Semana retrasada. Já vem aí 2 semanas sem encontros. E hoje é o segundo encontro. Então, como a gente disse, a gente vai dar meio que uma revisão, né? Uma recapitulação, para a gente retomar de onde nós paramos, certo? E aí, todo mundo consegue ver aí o compartilhamento? Sim. Sim. Pronto, bacana. Então a gente vai ficar nesse compartilhamento, certo? Vamos seguir o material. Vamos seguir o material. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, lembrem-se, estamos começando a partir de agora esse segundo encontro. Tivemos o primeiro encontro. O primeiro encontro foi basicamente para a gente trabalhar meio que uma iniciação. Aquele leitor interessado de estudar Spinoza, de estudar o filósofo Spinoza, ele tem que ter mais ou menos uma direção antes de começar a ler Spinoza, algumas orientações, como se lê Spinoza, como ler as obras de Spinoza. Então, basicamente, foi isso que a gente fez no encontro passado. Foi meio que uma iniciação de como se ler, como se estudar Spinoza, o filósofo Spinoza, a filosofia de Spinoza. Bacana? Então, hoje, no segundo encontro, a gente já vai meio que a leitura direta do texto da obra de Spinoza, certo? Porque o encontro passado a gente foi meio que orientações, como que a gente deveria ler, e já tínhamos iniciado também a leitura, meio que como exemplo. Dadas as orientações, vamos ver como é que a gente lê agora, meio que um exemplo de como a gente se coloca na leitura de Spinoza. Meio que foi mais ou menos essa proposta, o encontro passado. E hoje, propriamente dito, vai ser a leitura ininterrupta. Né? A gente vai ler ininterruptamente o texto, a obra de Spinoza. Mais propriamente dito, mais especificamente, a obra de A Ética, a obra de Spinoza, A Ética. Bacana? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, todo mundo já acompanha, né? Já estão vendo aí. Vou só colocar aqui. Pronto, agora fica melhor para mim também, para acompanhar vocês e acompanhar o material. Então pronto, todo mundo já está vendo, né? Ó, consegue ver aí o primeiro slide, todos conseguem ver? Sim. Pronto, bacana. Sim. Então vamos lá, né? Essas primeiras partes a gente já tinha visto no encontro passado, ou seja, vai ser bom para aqueles que estão chegando agora, né? Estão chegando hoje pela primeira vez, que vão meio que dar uma retomada do que a gente fez do encontro passado. Bacana? Então vamos lá, esse daí é o filósofo, certo? Quem ainda nunca tinha tido oportunidade, esse é o filósofo Baruch de Spinoza. Ele de família judia, certo? Judeu, ele é a tradição judia, e o nome Baruch significa bento, certo? Bendito. Bendito Spinoza, certo? Bento Spinoza. Então, isso daí é uma pintura do filósofo Spinoza, meio que uma reprodução de como era Spinoza, né? Spinoza, a gente tinha falado no encontro passado, foi um filósofo que viveu no século XVII. Ele nasceu em 1632 e viveu até 1677. Ou seja, ele morreu muito novo, muito prematuro, né? Prematuramente ele morreu aos 45 anos, 44 para 45 anos. Então ele morreu muito novo, certo? Bacana. Então vamos lá. A proposta do projeto é projeto de filosofia, né? A proposta é trabalhar a filosofia de Spinoza, mas lembrando, todos os que estão aqui presentes, eles têm afinidade, né? Gostam, se interessam por estudar ou filosofia ou matemática. Então tá aí no título, né? Projeto de filosofia. Mas os amantes da matemática não se acanhem, porque
Spinoza desenvolvia sua filosofia de maneira matemática. Ele era um exímio matemático. Então a gente vai estudar sim a matemática de Spinoza, como ele desenvolvia a sua filosofia de maneira matemática. Então essa é a proposta, o projeto Filosofia, a filosofia de Spinoza, mais especificamente a Ética de Spinoza. A Ética de Spinoza é um dos livros de Spinoza. Ele foi publicado póstumamente, Spinoza morreu. Ele foi uma das obras que ele mais se deteu em vida escrevendo. Ele passou muitos anos escrevendo, foi uma das primeiras obras que ele começou a escrever, a Ética. Escreveu vários outros, né? Princípios da filosofia cartesiana, o Tratado da Emenda do Intelecto, o Tratado Político, o Tratado Teológico Político e a Ética. Mas quando ele terminou a Ética, foi o maior projeto da vida dele. Quando ele terminou de escrever, ele meio que engavetou o projeto. Ele disse, não vou publicar. E falou com conhecidos dele, mais próximos, né, conhecidos íntimos lá da aldeia, com os camponeses, colegas dele. Ele pediu para que, quando ele morresse, fosse publicado, ou seja, só fosse publicado póstumamente. E quando ele morreu, foram lá os amigos, conhecidos, né, os discípulos de Spinoza, e encontraram várias obras. E aí publicou algumas obras, inclusive a Ética, que é a maior obra dele. Bacana? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o encontro de hoje sendo o segundo encontro, vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais dinâmico. Vejam que os slides anteriores tinham sido os mesmos slides do encontro passado. Já esse agora é novo, né? Está sendo aí a primeira novidade para vocês esse encontro de hoje. Porque a gente está apresentando aí qual é a proposta, certo? Enquanto programa. Qual é a proposta do projeto? Professor, esse projeto a gente vai trabalhar um programa no sentido de proposta. Qual é a proposta do projeto? Então tá aí. Pelo menos nesses primeiros encontros, a gente pensa de ser os primeiros 4 ou 5 encontros, seria meio que, falando de encontros, os vídeos vão ficar gravados, né? Essas gravações, seria meio que essa primeira série, né? Enquanto vídeos gravados, seria essa primeira série. Essa primeira série de gravações, esse programa de série de vídeos, ele tem essa proposta, certo? Esses cinco seriam 5 encontros, certo? Então vamos lá, o primeiro encontro está ali bem claro, né? O primeiro encontro foi o que a gente chamou de iniciação, foi o encontro passado, o encontro anterior. O objetivo desse primeiro encontro, o encontro anterior, foi meio que trazer para o leitor, para aquele interessado em conhecer a filosofia de Spinoza, meio que uma iniciação. Professor, eu tenho interesse de ler Spinoza, gosto de filosofia, gosto de matemática, mas como é que eu devo ler? Como é que eu devo me voltar ao texto, me colocar sobre o texto para ler Spinoza? Então tá aqui, né? Isso tudo a gente trabalhou no encontro passado. Os que estão chegando agora, primeiro encontro que estiver sendo hoje, busquem aí nas plataformas, né, esse vídeo do encontro passado. Então, na verdade, essa iniciação era passando para o aluno, o interessado em ler Spinoza, meio que um método, a chave de leitura. Qual deve ser o método para se ler Spinoza? Qual deve ser a chave de leitura para se ler os seus textos? Então, uma iniciação nesse sentido, iniciação às leituras de Spinoza, mais em específico, a leitura da Ética, a obra Ética de Spinoza. Bacana? Então, o encontro anterior foi um encontro sobre, falando essas questões de qual é o método, qual deve ser a chave de leitura da filosofia de Spinoza. Bacana? O segundo encontro, que é o encontro de hoje, já vai ser uma leitura corrente, certo? Da Ética de Spinoza. A gente vai se deter propriamente no texto. Independente de como eu devo ler, independente de como eu devo me voltar ao texto, como é que eu devo ler Spinoza, a gente vai começar a ler o texto ininterruptamente. Bacana? De maneira corrente, corrida, né? Sem nenhuma interrupção. Hoje o objetivo vai ser esse. Por isso que a gente antecipou vocês, dizendo que o encontro de hoje ia ser um pouquinho mais dinâmico. Bacana? O terceiro encontro vai ser o encontro seguinte, vai ser meio que um encontro sobre a prática da ética. Então, quem é da área da filosofia, os filósofos meio que dividem a filosofia em algumas áreas. A ética, em específico, é uma das áreas da filosofia
que diz respeito à filosofia prática. Ah, eu sei a teoria, eu li Spinoza, li o texto de Spinoza, mas como é que devem ser as minhas atitudes? Como é que deve ser a minha conduta no meu dia a dia para eu colocar em prática essa ética de Spinoza? Então seria mais ou menos isso. O próximo encontro a gente vai, já depois de 2 encontros de leitura da ética de Spinoza, a gente vai meio que fazer uma correlação com a teoria. A gente já vai ter se atido à teoria, ao texto de Spinoza. Pois bem, nesse encontro seguinte, a gente, de posse da teoria, a gente vai agora colocar em prática. Professor, no meu cotidiano, no meu dia a dia, muitas das vezes eu me deparo com essas situações. Como é que um discípulo, um filósofo, leitor de Spinoza, resolveria essas situações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Como é que ele colocaria em prática o que a gente viu enquanto teoria da leitura da ética de Spinoza, entendeu? Então o próximo encontro vai ser uma correlação da teoria, que a gente já vai ter lido, com aplicações de situações do cotidiano. Bacana? O quarto encontro vai ser a biografia de Spinoza. Alguém pode dizer, tá, professor, a biografia falando da vida e da obra de Spinoza? Exatamente. Quem foi Spinoza? Eu já meio que antecipei, né, em poucas palavras, quem foi Spinoza, quando ele nasceu, que ele viveu pouquíssimo tempo, morreu prematuramente. Mas só que a gente vai se deter de maneira mais aprofundada. Como foi a vida dele, onde ele viveu, onde ele nasceu, de quem ele estava cercado, o que foi que levou Spinoza a desenvolver a ética. Então a gente vai falar isso no quarto encontro. Alguém poderia dizer, tá, professor, para inaugurar um programa, um projeto falando sobre a vida de Spinoza, não seria mais interessante a gente começar por essa parte, sobre a biografia, para a gente entender quem é, para que a gente, entendendo quem é Spinoza, a gente viesse entender melhor o seu texto, o seu propósito, o objetivo do seu texto? Exato, seria bacana também essa sequência, mas eu vi como necessário a gente seguir essa sequência que eu estou apresentando, porque, primeiro, o aluno tem que entender do que a gente vai estar falando, certo? Independente de quem tenha escrito, independente de quem tenha desenvolvido, de que tenha sido Spinoza, o aluno primeiro entender o que é o texto, como o texto foi elaborado, qual foi o método, a filosofia, a matemática, e depois, para a gente fazer correlações e a gente entender que muitas das coisas que Spinoza escrevia, na verdade, era a prática de vida dele. Aí a gente vai fazer isso nos encontros seguintes, que está aqui enumerado como sendo um quarto encontro. E como sendo o quinto e último encontro, os amantes aí da matemática, né, vai ser a parte da geometria. A gente tinha falado no primeiro encontro, no encontro passado, que o maior de todos os trabalhos, de todos os tempos da história da humanidade, trabalho de geometria, matemática, né, a geometria, foi os elementos de Euclides, né? Euclides de Alexandria desenvolveu um dos maiores compêndios de geometria, que foi o que lançou os fundamentos, os alicerces da geometria como a gente conhece hoje. Tá, professor? Aquela geometria que a gente estuda no colégio é chamada geometria euclidiana, em homenagem a Euclides de Alexandria. Tá aí. Então, no quinto e último encontro, a gente vai estudar os métodos de Spinoza, como foi que Spinoza se utilizou dos métodos geométricos. Esses métodos geométricos obtidos a partir do livro da obra Os Elementos, de Euclides. Bacana? Então a gente vai estudar mais ou menos essa é a sequência que a gente vai estudar. Como a gente iniciou o encontro de hoje, né, meio que já descontraindo, a gente falou dos amantes aí da filosofia, dos amantes da matemática. Ah, professor, eu gosto mais de matemática. Estou ansioso para ver a matemática e só vou ver isso no quinto. Aqui na sequência, aparentemente, parece que vai ser no quinto, mas hoje a gente já começa. O quinto, a gente vai trabalhar de maneira mais desvelada, de maneira mais explícita, o que é a geometria, como é a geometria. A gente vai trabalhar com o texto original de Euclides, certo? Trabalhando os elementos de Euclides. Eu tenho aqui em mãos o livro, né? Os elementos, não sei se dá para ver. Então, os elementos é uma obra que, na época de Euclides, ele lançou dividido em 13 volumes. Seriam 13 livros. Então, tenho aqui vários livros, certo? Estou mostrando aqui para vocês
3, né? Ó, e a gente vai estudar como são esses fundamentos, quais são esses fundamentos geométricos, os fundamentos euclidianos, os fundamentos dos elementos. Elementos é o nome da obra de Euclides. Bacana? Então, mais ou menos essa é a proposta. Está aqui, né, no enunciado, bem explícito, o programa. Programa no sentido de proposta. Qual a proposta? Pelo menos nesses primeiros encontros do projeto. Essa é a proposta do projeto, certo? E enquanto vídeos, que a gente está fazendo aqui meio que essas gravações, isso daí seria o início da série. Essa primeira série seriam esses 5 encontros, certo? Uma primeira série desses vídeos seriam esses 5 encontros. Bacana? Então vamos lá. No encontro passado também a gente tinha falado dos livros. Tá aí o livro de Spinoza, né? Ó. Então isso daí é da coleção Os Pensadores, tá aqui, né? Ó, Os Pensadores. Eu trouxe aqui 2 exemplares. Esse daqui, se eu não me engano, é mais antigo, no final da década de 60. Esse daqui, se eu não me engano, já é no início da década de 70. Então são um dos 2 principais livros que a gente vai estar trabalhando. Tá certo? Vai ter os elementos de Euclides e vai ter os livros de Spinoza. Os livros de Spinoza que a gente vai trabalhar são dessa coleção Os Pensadores. Vejam que é uma coleção. Então, o livro, enquanto coleção, ele traz aqui, isso daqui é o meu livro, né? Eu tenho esse exemplar aqui da capa marrom, tá certo? Esse da capa branca, eu tenho ele em PDF, que é esse em PDF que eu vou estar disponibilizando para vocês. Alguns integrantes aí do grupo já entraram em contato comigo, alunos aplicados, né, dedicados, e disseram, professor, já estou comprando o livro. Bacana, parabéns. Então tem esse livro da capa marrom, tem um livro da capa branca, tem um livro da capa azul também, eu também tenho ele da capa azul, Os Pensadores, a coleção Os Pensadores, capa azul, capa dura, né? Capa dura azul, bacana. Então eu tenho os 2 livros dessa coleção, Os Pensadores, livros físicos, né? Impressos, e tem um livro também em PDF. O que eu tenho em PDF é esse exemplar da capa branca que eu vou estar mandando para vocês. Bacana? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, já antecipei, né? Meio que dando algumas orientações para vocês. A gente vai iniciar hoje a leitura. Já tínhamos iniciado no encontro passado, mas a preocupação do encontro passado era a preocupação enquanto modo, enquanto maneira, enquanto método, como se lê a Ética de Spinoza. Bacana? Então, uma vez a gente já estando de posse desse método, já estando de posse dessa chave de leitura, a maneira como se lê os textos de Spinoza, a maneira como se lê mais em específico a Ética de Spinoza, então vamos, a partir de hoje, fazer a leitura, né? A gente tinha dito que a Ética, ela é uma das maiores obras, uma das principais obras de Spinoza, ela é dividida em 5 partes, tá aqui, né? Ó, vocês conseguem ver, parte 1. Então é como se fossem 5 livros. Então tem o livro 1, livro 2, livro 3, ao todo são 5 livros, ou partes, 5 partes, certo? Então vamos iniciar o nosso projeto lendo, né? A Ética é o título, o subtítulo é Demonstrada a maneira dos geômetras. Bacana? Olha aí os que são fãs, né, da matemática. Então, dentro da Ética, a Ética é dividida em 5 partes, em 5 livros. A primeira parte, parte 1, é a parte sobre Deus, a parte de Deus. Bacana? E a gente tinha dito também, no encontro passado, que além do livro todo, a obra toda ser dividida em partes, livros, né? 5 partes. Cada parte é dividida em várias outras seções. Várias outras seções. E a primeira seção é a seção chamada definições. Definições. Bacana? Depois das definições, nós temos os axiomas. Depois dos axiomas, nós temos as seções chamadas proposições. Bacana? Então a sequência mais ou menos é essa. As partes seriam os livros, ao todo 5 livros, 5 partes. A primeira parte, a parte 1, de Deus, ela tem a primeira seção, as definições, logo depois das definições, os axiomas, e em seguida, depois dos axiomas, as proposições. Então, já meio que como uma tarefa de casa, um exercício que eu tinha deixado no encontro passado, quero ver o aluno aí que se lembra. Quantas definições estamos iniciando agora? A Ética de Spinoza, primeira parte da Ética sobre Deus, de Deus, a parte 1. Dentro dessa parte 1, a primeira parte, temos aí a primeira seção, a seção das definições. Quero ver quem se lembra.
Quantas definições nós temos na parte 1 da ética? 8. 8, bacana, parabéns, olha lá. Geisa que participou, é isso aí, parabéns. 8 definições, a gente tinha dito isso no encontro passado. E os axiomas? Logo depois das definições, 8 definições, vem os axiomas. Quantos axiomas? 7. 7, parabéns, Geisa, mais uma vez, né? Então, gente, essa numeração é importantíssima, faz parte do propósito de Spinoza. Então, o aluno que está se colocando, né, nessa tarefa da leitura de Spinoza, é interessante ele ter esse conhecimento. A primeira parte da ética de Deus, sobre Deus, ela é dividida em várias seções. A primeira seção, as definições, ela tem 8 definições, como Geisa bem disse. Logo depois, a segunda seção, a seção seguinte, tem os axiomas. Os axiomas são 7. E as proposições? As proposições eu não tinha dito no encontro passado, mas alguém conhece, alguém já sabe, alguém que pesquisou, alguém que viu na internet, ou alguém que comprou o livro. E aí, quantas proposições? Ninguém? Então pronto, tranquilo. Então já vou me antecipar dizendo que ao todo são 36 proposições. Bacana? Então hoje a proposta é a gente trabalhar as definições, os axiomas e as 36 proposições. E isso da parte 1 da ética, sobre Deus. Bacana? Então vamos lá. A primeira parte da ética, parte 1, livro 1, de Deus, sobre Deus. Começamos aí iniciando definições. Ao todo, 8 definições. Então vamos à primeira definição. A primeira definição diz, definição 1, primeira definição. Por causa de si, olha lá o que ele vai definir. Então observem que Spinoza está lançando os fundamentos desse sistema. É um sistema. A gente tinha falado no encontro passado o que é o sistema. Qual é a proposta de um sistema? O sistema, basicamente, é você se ater única e exclusivamente ao texto, ao que está dado. Não, professor, mas eu posso recorrer a Descartes, eu posso recorrer a Aristóteles, eu posso... Não, me deter única e exclusivamente ao que está dado. Basicamente, essa seria a primeira noção bem intuitiva do que seria o sistema. O próprio sistema, ele vai lançando os fundamentos no seu alicerce das ideias primeiras, as primeiras ideias, para que a partir dessas, numa sequência, no encadeamento de sequências, eu venha chegando à conclusão de quais seriam as seguintes, qual seria o resultado seguinte e consequente, o resultado enquanto conclusão de uma seguinte análise. Bacana? Então vamos lá. A primeira diz o seguinte, nesse sistema ele diz, definição 1, por causa de si. Então preste atenção à leitura. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou, por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Então, no encontro passado, meio que a gente tinha se detido unicamente a essa primeira definição. E vários participantes aí, vários integrantes participaram, né? Dizendo, professor, essa primeira definição está bem clara aí, que Spinoza, ele divide em 2 frases, certo? Em 2 sentenças. A primeira sentença, ela vem até o ponto e vírgula, ou seja, a primeira ideia, a primeira frase do que seria a definição do que ele está falando. A segunda sentença, a segunda frase, é depois do ponto e vírgula. Ele lança uma segunda ideia. Mas percebam que, como o integrante que falou semana passada, o aluno que falou semana passada, a moça, ela falou, foi Maiara. Ela disse o seguinte, professor, veja que é a mesma ideia, não muda a ideia. Ele fala de maneira diferente, com outras palavras. Tanto é que está enunciado na própria definição. Ele diz, ou por outras palavras. Então é como se ele se utilizasse de um recurso didático, como se ele estivesse dando uma aula para alunos, para os seus discípulos. E para que os discípulos entendessem, ele diz o seguinte, eu vou falar sobre determinada coisa, sobre alguma coisa, e sobre essa determinada coisa, sobre essa alguma coisa, sobre isso que eu vou falar, a ideia disso é isso daqui, a primeira frase, né? A primeira sentença. Aí, para que fique melhor entendido, ele diz, ou por outras palavras, então ele reforça com uma segunda sentença, uma segunda frase, para reforçar a mesma ideia. Então percebam que são ideias semelhantes, porém ditas
com palavras distintas. Bacana? Então vamos desmembrar. Isso tudo a gente fez no encontro passado. Alguém diz, tá, professor, e a gente vai seguir da mesma maneira? Não, hoje vai ter uma diferença. Então, exatamente para que tenha uma diferença no trabalho de hoje, eu vou seguir um pouquinho mais de maneira dinâmica, não vou me deter tanto. Então, para a gente entender bem direitinho o que seria essa primeira definição, estou dividindo aqui, separando essa primeira definição exatamente nas duas sentenças, nas duas frases. Nas duas frases que Spinoza expõe, apresenta enquanto fundamento, alicerce do seu sistema, como sendo primeira definição. Perceberam aí? Dividi, cortei, literalmente eu cortei, fragmentei, cortei em duas partes. Olha lá, por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou por outras palavras, ele ressalta explicitamente que ele vai repetir a mesma ideia da primeira sentença, porém com palavras sinônimas, mas mantendo a mesma ideia. Então vamos lá, ó. Ele diz, por causa de si, entenda aquilo cuja essência envolve a existência. Primeira sentença, primeira frase. Ou por outras palavras, ele vai apresentar a mesma ideia, mas só de outra maneira. Aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Então é a mesma coisa, ele antecipa o leitor, dizendo a mesma coisa, como se ele estivesse se comunicando, dialogando, conversando com o leitor, dizendo, é a mesma ideia. Tanto é que eu apresento aqui por outras palavras. Perfeito? Vamos seguindo. Ou seja, vamos analisar essas duas sentenças, essas duas frases, separadamente. A primeira frase, tá lá, ó, por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve existência. Essa é a primeira sentença, essa é a primeira frase. Vamos analisar agora, isso não é Spinoza, isso é aqui a gente, o grupo, né, o projeto, a gente se colocando enquanto prática de exercício, enquanto uma tarefa. Vamos nos colocar aqui na tarefa de esmiuçar, destrinchar toda a filosofia de Spinoza, analisar até a última gota, até exaurir, esgotar o máximo possível uma análise minuciosamente. Uma análise minuciosa. Bacana? Então vamos lá. Pegando essa primeira sentença. São duas sentenças, duas frases. Então ele diz, por causa de si entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Essa primeira frase, essa primeira sentença, ele está falando sobre o quê? Ele está definindo sobre o quê? Meio que eu estou aqui no monólogo, mas é necessário esse primeiro monólogo enquanto introdução, para que vocês entendam o que está sendo falado e a partir do entendimento de vocês, agora todo mundo adentre ao texto. Então agora que vão começar as perguntas. A interação dinâmica vai começar agora. Então fiquem à vontade para participar, para intervirem e para perguntar. Bacana? Então vamos lá. Essa primeira sentença, a gente tinha dito semana passada, tinha falado bastante. Essa frase, ela está falando sobre o quê? Ela está definindo o quê? Cadeira? Não, professor, ela está definindo a ideia sobre árvore. Ela está falando sobre o quê? É uma definição bem clara aqui. É uma definição sobre o quê? Eu acho. Pode ficar à vontade. Começou Radija, né? E depois Mainá. Na minha percepção, aqui está falando sobre Deus. Certo. Então, Radija percebeu que a definição está falando sobre Deus. E agora, Mainá? Fique à vontade, Mainá. Eu também acho que é sobre Deus, mas se atendo só à frase, a definição é de causa de si. Perfeito, Mainá. Boa observação. Observação importantíssima. Ícaro, quer participar? Participe. Bom, a minha concepção foi um pouco mais diferente. Eu Certo. acho que a essência seria mais ou menos tipo o modo de pensar, as características do ser. E isso envolve a existência de alguém. Pronto, Ícaro. Boa participação. Então, Ícaro e Radija participaram também. E Mainá. Outros estão querendo participar, eu vou abrir o momento nos próximos seguintes. Mas veja, nesse primeiro momento, Mainá, ela nos fez uma observação importantíssima,
que foi o que a gente tinha dito na semana passada. Como é que a gente coloca, como é que a gente se debruça sobre a leitura de um sistema, se atendo única e exclusivamente ao sistema. Radija disse bem, é sobre Deus, professor, já que a proposta da primeira parte é falar sobre Deus? Pode ser, mas nesse primeiro momento parece ser especulativo. Por que parece ser especulativo? Talvez ele venha falar, sim, em momentos seguintes, em momentos consequentes, em momentos posteriores, derivados de análises anteriores. Mas nesse primeiro momento, no momento no qual eu só tenho essas ideias, esses termos, eu não posso colocar aí a palavra Deus. Percebem que eu não posso colocar a palavra... Tá, professor, por quê? Eu posso inferir, eu posso especular que talvez ele venha falar, sim, talvez. Mas enquanto prática de ler, analisar um sistema, eu só posso me ater única e exclusivamente ao que está dado, como Mainá bem chamou a atenção e a observação a esse primeiro momento. Então veja, eu só posso brincar literalmente como se fosse um quebra-cabeça, desmontando, desmembrando, fragmentando, cortando, seccionando, dividindo essas partes em menores partes, essa frase em menores partes, em termos, em palavras. E perceba que ele diz o seguinte: por causa de si, entenda aquilo cuja essência envolve a existência. Então a definição sobre o quê? Mais nada disso. Por causa de si. Coloquei ali a chavezinha vermelha, tá vendo? Então a definição sobre causa de si. Ele vai falar o seguinte, é como se ele chegasse, Spinoza, e quisesse lançar os fundamentos para que a gente conheça tudo o que nos cerca enquanto mundo. No mundo, né, no mundo físico, todos os objetos físicos que nos cercam. Então ele vai dizer, o que é árvore? Aí ele vai definir, por árvore, entendo como sendo. Aí ele vai dizer o que é árvore. O que é rio? Aí ele vai dizer, por rio, entendo como sendo. Então veja, é exatamente o que está dito. O que está dito. Então, de nenhuma forma, de forma alguma, eu posso introduzir coisa que não esteja aí. Não posso. Isso é meio que como uma tarefa. Ah, professor, como a gente estuda lá, desde pequenininho, desde criança, muito recentezinho, a tabuada. Exato. Então é me colocar neste exercício, enquanto prática de exercício, me debruçar sobre a tabuada e ali estudar as ideias que estão colocadas ali. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E vou me ater unicamente ao que está dito ali. Então ele diz, por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Então se ele diz, por causa de si, obviamente, ele vai falar o que é causa de si. Bacana, Geisa e Ícaro. Então ele vai dizer, por causa de si, é a definição. Ele vai definir o que é causa de si. Ou seja, causa de si como sendo o objeto que eu disse para vocês. Ah, ele quer descrever ali, definir o que é cadeira. Ele quer definir o que é árvore. Ele quer definir o que é rio. Ele quer definir o que é caneta. Então, o objeto. Ele vai dizer o que é o objeto. Aquele objeto é o quê? Então, ele está dizendo, como se causa de si fosse o objeto em si. A coisa em si. Aquilo que ele quer definir. Perfeito? Vamos prosseguir. Então, já sabendo, uma vez sabendo o que é que ele vai definir, professor, ele vai definir nessa primeira definição o que é causa de si. Vamos agora para o segundo momento. Para definir causa de si, ele chama a atenção aí de duas palavras, como o Ícaro bem disse. Ele vai dizer, causa de si tem relação com o quê, Ícaro? Pode ficar à vontade, que eu destaquei aí com as duas chavezinhas vermelhas. O que causa de si tem a ver? Tô falando do ser, você mesmo. Tenha calma. E a essência tá falando do... Essência Tá falando do... meio do pensamento, essas coisas, características de si. Bacana, Ícaro. E a existência tá falando da existência da pessoa em si. Entendi, Ícaro. Você abriu um parênteses para dizer o que era essência e abriu um parênteses para dizer o que era existência. Parabéns.
Vou passar o outro agora. Se atenham à minha pergunta. Spinoza, ele vai dizer o que é causa de si, dizendo, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. E aí eu destaquei aí duas palavrazinhas. Quais foram essas duas palavras sobre as quais ele refere a causa de si? Quais são as duas palavras? Essência e existência. Essência e existência, Radija. Parabéns. Simples assim. Tá, professor? Mas eu posso colocar sobre o pensamento? Ainda não, porque não está dito o pensamento. Então vejam, gente, que a todo momento tem a necessidade da intervenção. Não se antecipe ainda em colocar termos exteriores, termos externos. Vamos fazer uma análise minuciosa sobre o que está dito na sentença, sobre o que está dito na frase. Bacana? Então ele diz, por causa de si. Então ele vai falar o que é isso, esse objeto, essa coisa. E ele vai dizer que essa coisa é alguma coisa que tem essência e existência. Tá? Então ele bota aí essência e existência. Ou seja, ele coloca essência e existência como sendo os predicativos. Exemplo, como se eu tivesse uma caneta, eu digo, o que é caneta? A caneta serve para escrever. Então vou dizer quais são as qualidades, quais são os predicativos desse objeto, qual é a qualidade desse objeto. Então vejam, gente, que numa análise bem minuciosa e de maneira bem sintética, resumida, sem se aprofundar tanto, eu dividi aqui, bem claro, com essas duas linhas vermelhas, certo? A primeira linha vermelha para separar o objeto. Qual é o objeto? Qual é a coisa? Eu vou falar sobre o quê? Sobre causa de si. Dividi com a linha vermelha. Para que a linha vermelha? Para dizer, ele vai dizer agora que causa de si é isso. Ou seja, é o predicativo. Ícaro é um rapaz alto, é um rapaz inteligente. São os predicativos desse sujeito, desse substantivo, dessa coisa, desse objeto, certo? Então ele disse aí, olha, o predicativo de causa de si, Spinoza elencou dois, como sendo essência e existência. Aí ele vai, fim da primeira sentença, fim da primeira frase. Aí ele diz o seguinte, ou por outras palavras, fazendo a mesma análise, agora com outras palavras, a mesma ideia com outras palavras. Percebam aqui, ele vai continuar falando sobre o quê? O que ele vai continuar falando? É a definição sobre o quê? Como, Mainá? Causa de si. Sobre causa de si. Parabéns. Tanto é que ele suprime aqui, né? Ó. Ele diz, ou por outras palavras, aquilo, ele suprime com essa palavra aquilo. Porque ele já tinha dito aqui no começo, por causa de si, entendo aquilo. Então, causa de si pode ser entendido como aquilo ou como aquilo outro. Então, ele apresenta duas maneiras de se entender causa de si. Tanto é que ele recorre ao termo aquilo, porque ele já tinha definido na primeira sentença aquilo. Aquilo o quê, professor? Causa de si. Então, ele continua definindo causa de si. E, mais uma vez, causa de si como sendo um objeto, causa de si como sendo uma coisa, causa de si como se fosse o substantivo. Como se fosse, né? Como se fosse. Aí ele vai definir agora a causa de si como o quê? Percebam que na primeira frase, na primeira sentença, ele diz que causa de si, ele recorre a dois predicativos, duas qualidades. Que causa de si tem a qualidade de ser essência e causa de si tem a qualidade de ser existência. Mas agora nessa segunda frase, nessa segunda sentença, ele já recorre a outros dois termos. Será que são dois sinônimos? Quais são os outros dois termos que não são nem essência, nem existência? Porque essência e existência está presente na primeira. Na segunda sentença, não tem nem essência nem existência. O que tem na segunda sentença? Natureza e existente? Parabéns, Geisa. Olha lá. Ele substitui a palavra essência por natureza. Tanto é que eu grifei aí com a chavezinha vermelha. E existente. Percebo que tem uma pequena deflexão aqui, né? Uma mudança. Não é existência. Agora é existente. Existente. Mas são termos distintos que não são mais essência e existência.
agora é natureza e existente. Então ele diz, causa de si é algo sobre essência e existência na primeira, ou, por outras palavras, causa de si pode ser aquilo sobre a natureza e ser existente. Olha lá, natureza e existente como sendo predicativos. Bacana? Vejam só, nesse primeiro momento, vamos nos dar por exaurido ou saturado. Professor, saturamos todas as análises o mais minuciosamente possível. Vamos nos dar por satisfeito, porque ainda não foi suficiente. Mas pelo menos nesse primeiro momento. Vamos agora para o passo 2. Vamos agora analisar de uma maneira mais profunda. Analisar somente a primeira, porque vejam que antes a gente analisou as duas sentenças, as duas frases. Vamos agora analisar apenas a primeira. Vamos agora, nesse método, chamar de primeira análise, certo? Nessa investigação, uma primeira investigação mais apurada, vamos chamar de primeira análise, certo? Qual a primeira análise dessa primeira sentença? Então tá aí a primeira análise. A primeira análise a gente já tinha visto, primeira análise sobre a primeira frase, sobre a primeira sentença. Por causa de se entenda aquilo cuja essência envolve a existência. Está bem dividido aqui o que é o objeto, a coisa, né? O objeto, a coisa, o substantivo, né? E está bem separado aqui o predicativo. Bacana? Seriam essência e existência na primeira sentença. Porque na segunda, como o Geisa bem disse, é natureza e existente. Então vamos lá. Uma análise mais minuciosa. Vamos pegar agora um exemplo. Cadeira. Já tinha citado tanto aqui árvore, rio, caneta. Vamos pegar o exemplo da cadeira. Se eu não me engano, eu tinha falado da cadeira no primeiro encontro. Foi no encontro anterior. Então eu chego, certo? Spinoza chega e quer definir o que é cadeira. O que é cadeira? Então eu vou definir. Como é que se pode definir o que é cadeira? Eu posso definir o que é cadeira de duas maneiras, de duas formas. Estão vendo aqui essas duas setinhas azuis? Estão vendo aqui, ó? As duas setas azul. Coloquei as duas setas para dizer que existem duas maneiras, duas formas de se definir cadeira. Quais são as duas maneiras? Primeira maneira, eu vou dizer para o que a cadeira serve. Serve para quê? Qual é a serventia da cadeira? Certo? Qual é a finalidade dela? E a segunda definição, para entender o que é cadeira, eu não vou dizer a serventia, não vou dizer para o que ela serve, não vou dizer qual é a finalidade. Eu vou dizer o que ela tem, do que ela é feita, o que ela tem, quais são as partes. Tranquilo? Entenderam essas duas maneiras de se definir cadeira? Eu posso definir esse objeto, enquanto objeto, de duas formas. De duas formas. Ou de maneira, primeira, para o que ela serve, ou, segunda maneira, do que ela é feita, o que ela tem. É de quê? Então, vamos lá. Se eu for definir pela primeira forma, pela primeira maneira, ela serve para quê? Eu estou enumerando, elencando, citando uma a uma, todas as finalidades que eu posso encontrar, a maneira como eu posso definir cadeira. Então tá aqui, ó, qual é a finalidade da cadeira, qual é o propósito dela, para o que serve. E deixei aqui em branco dois espaços. Quero ver quem é que encontra depois o que seriam esses dois espaços. Seriam duas palavras, dois predicativos, no como eu posso definir uma cadeira, definindo a partir de qual é a serventia dela. Bacana? Alisson está levantando a mão. Alisson, pode ficar à vontade. Eu ia concluir, mas eu vou dar a vez para Alisson e depois para Ícaro. Diga lá, Alisson. Professor, desculpa. Eu só estou avisando agora que eu vou ter que sair. Tranquilo, Alisson. Fique à vontade. Aí siga no vídeo. Bacana? Parabéns, Alisson. Boa participação. Ícaro, qual a participação do Ícaro? O porquê de você usar a cadeira? Não, eu disse o seguinte. Preste atenção, Ícaro. Por isso que eu disse. É muita cautela no se antecipar. Porque eu disse que eu deixei aqui em branco duas lacunas para que você complete. Quais seriam as finalidades enquanto finalidade?
quais seriam, né, a serventia enquanto finalidade, propósito, para o que serve. Eu poderia definir ainda para o que serve com duas outras palavras. Por que eu deixei aqui essas duas palavras? Então, se ninguém ainda encontrou, deixe para lá essa tarefa e vamos prosseguir. Eu posso dar um palpite? Pronto, Miguel. Um dos motivos uma das definições que serve para seria sua necessidade. Sua necessidade. Perfeito, Miguel. E o outro seria o quê? Lucas quer participar. Vamos dar a oportunidade para Lucas agora. Quais seriam essas duas palavras, Lucas? Bom, eu notei que as três palavras são sinônimos, então quer dizer que eu posso falar aplicabilidade, aplicação, benefício e capacidade, persistência e proveito daquilo. Pronto, Lucas, boa participação. Todas elas são sinônimos. Então, em sendo sinônimos, eu posso aplicar aqui dois outros sinônimos que Spinoza utiliza como sendo predicativos para dizer o que é causa de si. Então, vamos prosseguir, porque até agora a gente está somente expondo as ideias. Depois a gente conclui. Então, vamos lá. Definindo cadeira enquanto serventia, para o que serve. Serve para o quê? Eu vou me referir qual é a finalidade dela, qual é o propósito, para o que serve. Ou seja, para sentar. Perfeito? Ah, professor, qual é a finalidade? Qual é o propósito? Para o que ela serve? Ela serve para sentar. Bacana? Tranquilo? E como é que eu poderia definir a cadeira da segunda maneira, da segunda forma, como a gente tinha dito? Definindo a cadeira da maneira do que ela é feita, do que ela tem, as características, a descrição, a qualidade, os adjetivos, predicativos, predicados, certo? Predicados. Seria como? Olha aí como é que ficou. Seria: a cadeira, ela é de madeira. A cadeira tem 4 pés. Tem de outros, mas essa em específico vamos dizer que tem 4 pés. A cadeira tem um assento e um encosto, certo? Para se apoiar. A cadeira é em forma de L, tem de outras formas, mas essa em específico forma de L. Cor de madeira, tem de outras cores, mas essa em específico cor de madeira. Então eu posso listar, elencar aqui várias características, vários adjetivados predicados, várias qualidades, descrições de como é essa minha cadeira. Mas vocês entenderam que eu posso entender de duas maneiras, eu posso definir a cadeira de duas maneiras, ou com relação à serventia, para o que serve, ou com relação às características, o que ela tem e do que ela é feita. Vamos agora para um próximo passo, certo? Próximo passo. Continuando ainda na primeira análise, vamos pegar um outro exemplo. Que outro exemplo, professor? O outro exemplo é o seguinte. Segundo exemplo, Pedro. Então percebam que no exemplo anterior, a gente definiu o que é cadeira. Cadeira enquanto objeto, cadeira enquanto coisa, cadeira enquanto substantivo. Vamos agora pegar um segundo exemplo. Exemplo 2. Quero definir Pedro. Para definir Pedro, eu tenho duas maneiras de definir Pedro. Duas formas de definir Pedro. Aí alguém pode perguntar, professor, para que eu quero definir Pedro? Eu quero definir Pedro, essa definição de Pedro, é para defini-lo, definir quem é Pedro, é para identificar, localizar, encontrar. Exemplo, chega em algum canto, quero encontrar Pedro, vamos dizer lá no colégio. Chego ali na entrada, no portão e digo, eu quero localizar, identificar, encontrar Pedro. Então eu tenho duas maneiras para encontrar esse Pedro. A primeira maneira é dizer de quem Pedro é filho, pela filiação. Pedro é um rapaz, um aluno, filho de fulano e fulano. A segunda maneira é pelas características. Quem é Pedro? Pedro é assim, 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 pelas características. Olha lá, as qualidades, os adjetivos, os predicados. Posso dizer, Pedro é um aluno magro, alto, moreno. Mas pergunta, se eu apresentar pelo menos essas 3 características num colégio que tem 2.000 alunos, eu já vou encontrar logo de cara quem é Pedro? Sim ou não? Não. Não. Por que não?
porque muitas pessoas têm essa Porque, característica também. parabéns, Ícaro, show de bola. Então, olha o problema gigantesco que Spinoza encontrou. Definir pelas características, definir pelos adjetivos, predicados, qualidades, é difícil. Por quê? Porque eu posso sofrer o problema de ambiguidade. Me traga aqui um aluno que seja magro, alto e moreno. Vão vir 20, ou mais de 20. São magros, altos e morenos. Mas veja, isso é definição de que maneira? É a definição pelos atributos. A descrição pelos atributos. Quais são os atributos daquela cadeira? Quais são os atributos daquela pessoa? Quais são os efeitos? Certo? As qualidades, as características. A segunda maneira que a gente tinha falado é definir de que forma? Não pelas características, mas definir, Pedro, de que maneira? Pela... E aí? Filiação. Filiação, está aqui bem destacado, pela filiação. Vamos ver como é que se define pela filiação. Pela filiação, eu vou definir esse algo, como esse algo foi formado, como ele foi criado, como ele foi produzido, como algo é criado, como o Pedro foi produzido, como ele foi criado. Pela causa. Ou seja, ele foi causa de ser filho de João e Maria. Estou procurando Pedro. Quem é Pedro? Ah, o Pedro que é filho de João e Maria. Ah, filho de João e Maria só tem um. É claro que você vai dar o nome completo, né? Então é esse daqui. Pega e identifica. Percebam que a finalidade, o objetivo era para encontrar, localizar, identificar esse objeto. Então o que Spinoza diz? Spinoza diz, existem várias maneiras de se definir um objeto, uma coisa. E quais são essas várias maneiras? Ou pela causa, ou pelos atributos. Como é que eu defino pelos atributos? Aí eu destaquei aqui em vermelho. Estão vendo aqui o quadradinho vermelho? Como é a prática de se definir algo pelos atributos? Isso é conhecer pelo quê? Pela... E aí? Ninguém? Razão. Pelo quê? Ele falou. Razão. Pela razão, Geisa, parabéns. Então é conhecer pela razão. Sabe por que é conhecer pela razão? Porque somente num exercício racional eu posso desmembrar um objeto, e ainda mais sendo uma pessoa, em partes. Eu posso pegar o Pedro e desmembrar a magreza dele. Posso pegar o Pedro e desmembrar a altura dele. Posso pegar Pedro e desmembrar ele ser moreno. Isso é possível apenas enquanto prática, enquanto exercício da razão. Somente enquanto exercício racional eu posso dividir, desmembrar, repartir, separar em partes. Então, Spinoza chama a atenção de que esse método de se conhecer é o método da razão. É o método da razão. É o que muitas vezes a gente faz na matemática, na álgebra, certo? A gente divide os termos. Eu tenho lá as parcelas. 2 mais 3 igual a 5. Percebam que é uma relação entre objetos. A relação entre objeto 2. O que é o 2? Não importa. A relação entre objeto 3. O que é o objeto 3? Não importa. Vou relacionar a ideia desses dois objetos numa operação do tipo aditiva. E vou obter como resultado, como resultante, conclusão resultante, uma terceira sentença, que é o resultado ser igual a 5. Aí na matemática ele diz, separe as parcelas, 2 e 3 e o resultado 5. Só posso fazer isso enquanto prática da mente, enquanto prática do exercício mental, enquanto prática da razão. Afonso levantou a mão. Fique à vontade, Afonso. Tá dando para escutar aí? Sim, fale um pouquinho mais alto. Bacana. O senhor falou sobre como trabalhar
Razão, mas e como trabalhar a intuição? Como exercitar a Pronto, intuição? Afonso, show de bola, perfeito, fantástico. Era exatamente essa a conclusão, né? Essa é a conclusão. Mas vocês entenderam a razão? A razão, conhecer pela razão, como Geisa bem disse, seria desmembrar, separar, repartir, dividir em partes. E isso é da matemática, mais em específico da álgebra. Aí o Afonso se antecipou e disse, mas e como trabalhar a intuição? Me respondam antes da gente fazer uma análise para responder essa pergunta de Afonso. Vocês entenderam que Geisa chamou a atenção e repetiu bem alto e bom som, que é conhecer pela razão. Vocês acham que esse conhecer pela razão, isso é possível na prática, no cotidiano, no dia a dia? Isso é possível? Sim. Sim, porque, tipo, eu acho que a razão também você pode conhecer pelo emprego da pessoa, o esporte que ela pratica, Bacana, etc. Ícaro. Geisa disse sim também. Quer participar, Geisa? Como assim? É fácil eu exercer essa prática, executar essa prática no dia a dia? A prática da razão. O que é razão? Entenderam razão enquanto o quê? Enquanto dividir, desmembrar, repartir, cortar, listar, elencar. Diga lá, Geisa. A razão, como o senhor disse, é sobre desmembrar. Então, Certo. para a gente conhecer alguém, os atributos, a gente tem que listar esses atributos. Perfeito, O Geisa. Pedro, ele era magro, alto e moreno. Perfeito. Para conhecer essa razão, eles listaram esses atributos. Listaram, parabéns, 100%, Geisa. Mas eu listei esses atributos enquanto o quê? Fala, eu falei. Perfeito? Sim. Eu falei. Eu não fiz isso com o Pedro, coitado do Pedro. Isso não é possível. Eu posso chegar no Pedro e arrancar lá a magreza dele, despedacei ele, Não. tá aqui, olha. Esse pedaço aqui faz parte dele, quebra essa outra parte aqui, ele ser a altura dele. Eu posso fazer isso? Não. Não. Jamais. Eu só posso fazer isso, como Geisa bem disse, enquanto pode ir no prática campo de das exercício ideias. mental. Eu faço esse exercício naturalmente. Naturalmente. Fecho meus olhos e vou ali listando. Mas isso é um exercício racional. Eu posso racionalizar enquanto propriedade da minha mente, atributo da minha mente, essa faculdade da minha mente, listar qualidades de um corpo, de um objeto. Eu posso fazer isso. O que eu não posso é quebrar na prática. Desmembrar na prática. Aí agora entra o que Afonso perguntou. Perfeito, professor. O senhor demonstrou para a gente que, então, esse método utilizado pela matemática, mais especificamente a álgebra, é um método racional apenas enquanto exercício de mente. É o conhecer pela razão. Tanto é que razão na matemática é dividir. Qual é a razão de 2 para 4? Eu divido 2 por 4. É a razão. Eu vou desmembrar ali as partes. Desmembrar o 2 em 2 partes. Vou dividir em 2 partes. E vou elencar uma. Certo? Então seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Tanto é que nessa operação matemática, ele chama razão. Então razão, se atenham, é uma prática de exercício enquanto atributo mental, enquanto qualidade que eu posso executar enquanto tarefa mental, de elencar, dividir, desmembrar nos objetos, nas coisas. Aí o Afonso falou, isso é impossível fazer na prática. É impossível. Como Geisa riu, eu sarcasticamente disse que não posso desmembrar o pobre do Pedro. Tá lá, coitado do Pedro. Não posso. Mas aí o Afonso, mais sarcástico ainda, disse, aí eu posso fazer isso pela intuição? Boa pergunta, Afonso. Fantástico. Essa é a questão. Então percebam, gente, as questões que Spinoza estava chegando. E a resposta, eu posso fazer isso pela intuição? Eu posso conhecer um objeto pela intuição? Sim ou não?
Sim. O que é conhecer pela intuição? Olha lá. Conhecer pela intuição. E aí, alguém participa? O que é conhecer pela intuição? É conhecer o quê? Pela Causa. Pela causa. Como aquele objeto foi produzido, como ele foi criado. Então eu vou imaginar o bichinho do Pedro lá, criancinha, nascendo. Eita, nasceu lá, tá lá o primeiro fôlego de vida, chorando. O bichinho tá nascendo. Como ele foi concebido. Olha lá a palavra essência, como foi concebido. Para agora vir a existir, a existência. Certo? Então, eu posso conhecer pela intuição, mas ainda enquanto prática de exercício. Eu fecho meus olhos, sei. O filho de João e Maria é o Pedro. Consegui localizar o indivíduo. Mas pela intuição. É óbvio que isso também não vai ser na prática, é pela intuição. Perfeito? Vamos lá. Depois dessa primeira análise, fizemos a primeira análise de duas maneiras, com dois exemplos. Estão lembrados? A primeira análise com a cadeira e a segunda análise com o Pedro. Vamos agora para uma segunda análise. E essa segunda análise agora não é mais sobre a primeira sentença. Essa segunda análise agora é sobre a segunda sentença, a segunda frase, que não é essência nem existência. É natureza e existente. Vamos lá. Então, na segunda análise, da segunda frase, a segunda sentença, ele diz o quê? É aquilo cuja natureza não pode ser concebida, senão como existente. Então tá lá, né? Então vamos seguir agora nessa segunda análise. Ele está definindo sobre o quê? Vamos fazer o exercício aí para ver se a gente consegue identificar. O que ele está definindo? Causa de si. Causa de si. Continua, Mainá, parabéns. Continua com o mesmo problema apresentado desde lá do começo, que sempre é a mesma causa de si. Sempre é a mesma causa de si. Tá aí a causa de si, que é o objeto, que é a coisa, que é o substantivo. Mas só que agora ele vai dizer que essa causa de si, olha lá, essa causa de si, ele vai dar dois predicativos. Vai dar um predicativo, né? Qual é o predicativo? Vai dar dois predicados, né? O que é essa causa de si? O predicativo é natureza e existente. E ele coloca aí uma relação de ligação entre esses dois termos. O que seria a natureza? A natureza dessa coisa, a natureza desse objeto, a natureza desse substantivo. O que seria a natureza dele? A natureza é algo que não pode ser concebida senão como existente. Perceberam? Agora vamos analisar esse parênteses aqui bem destacado em vermelho. Essa expressão de ligação entre esses dois predicativos, entre esses dois predicados aqui, natureza e existente. Eles não podem ser concebida senão como. Ou seja, é algo que não existe outra forma. Percebem isso? Então não existe outra maneira sobre a qual eu possa falar algo sobre causa de si. Então é algo que não existe outra forma. Não existe outra maneira. Só pode assim. Só pode ser assim. Ou seja, vocês percebem aí uma extrema necessidade. Essa expressão aqui, essa expressão não pode ser concebida senão como. Isso é uma expressão que indica, que apresenta uma fortíssima necessidade. Vocês percebem isso? Necessidade de quê, professor? Que só pode ser assim. Que só pode ser assim. Necessidade de quê? Vamos pegar essa mesma expressão, não pode ser concebida senão como. Vocês percebem que essa expressão está na forma negativa. Ela está negativando. Vejam que está presente o não. Vejam que está presente o senão. Qual é a forma dela? A forma dela é negativa. Olha lá. Não pode ser concebida senão.
Vamos transformar essa expressão na forma positiva. Vamos positivar ela. Como é que seria a forma positiva dessa expressão? Como é que seria? Só tirar um não. No lugar de não, pode ser, eu coloco pode ser concebida, não tem nada de negativo aí. Se não, eu coloco como. Então, como é que seria? Essa coisa, ela só pode. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Ela só pode ser assim. Ela tem extrema necessidade de que ela só pode ser concebida, porque não pode ser de outra forma, a não ser como existente. Então ela só pode, finalizando a minha conclusão, ela só pode, então só pode ser existente. Então o que é causa de si? Spinoza disse. É algo, é uma coisa, é aquilo que a natureza, a qualidade dela, só pode ser entendida como sendo existente. Então existe a necessidade de existir. É a extrema necessidade, nessas expressões aqui, ó, não existe de outra forma, só pode ser assim, extrema necessidade de, pode ser concebida somente como, a não ser como, então, logo, ela só pode ser existente. Mainá levantou a mão. Pode participar, Mainá. Não, era só para responder quando você perguntou que a bacana. necessidade é de existir. Bacana. E todo mundo percebeu a extrema necessidade? Perfeito. Então, causa de si é algo, é aquilo que tem extrema necessidade de existir, de existência. Vamos aqui numa segunda análise. Agora, no exemplo 3. Na mesma segunda análise, no exemplo 3, caneta. Vamos dizer agora que eu não esteja somente... A primeira análise foi cadeira. Eu quero saber o que é cadeira. O segundo exemplo foi Pedro. Eu quero identificar Pedro, localizar Pedro. Agora, esse terceiro exemplo, não é que eu queira identificar, localizar. Eu quero entender o que é esse objeto. Vamos dizer que seja um objeto extraterreno, tá, professor? Não é desse planeta, veio de fora, ninguém nunca viu, e quero definir o que é caneta. Existem duas maneiras de definir esse objeto, como a gente viu, né? Quais são as duas maneiras? Para o que serve, já deixei aqui. E a segunda, qual é a segunda maneira de se definir? Do que é feito? Do que é feito, pelas características, não é assim? Olha aí, pelas características do que é feito, o que ele tem, perfeito? Então vamos lá. Definindo caneta, primeiro desse modo aqui. Quais são as características do que ele é feito? Características, descrição, a qualidade, o objeto. O que é uma caneta? Os predicados. Então, caneta vai ser o quê? As características vai ser. Tá aí, ó. As características, a descrição, a qualidade, os adjetivos, os predicados são: ela é longa, é fina, tem uma tampa, tem tinta, mas vários outros objetos também são assim. Aí vamos agora pela outra definição. A outra definição é o quê? A outra definição é para o que serve. Porque vejam que essa primeira, pela característica, eu estou listando, como o Geisa falou, os atributos, os efeitos. É conhecer pela causa. Certo? Mas vamos ver agora para o que serve. Como o Lucas falou, sinônimos, finalidade, propósito, para o que serve. Para o que serve? Qual o propósito? Qual a finalidade? Escrever. Então, qual é a causa? A causa do para que ela foi concebida. Ela foi concebida para quê? Para escrever. Ah, gente, então entenda. Um objeto caneta é um objeto que serve para escrever. Então, você já vai ter em mente. Então, ele foi concebido, ele foi criado, ele foi produzido para escrever. Certo? E aí, alguma pergunta? Porque vários outros objetos são longos, são finos, tem tampa, tem tinta.
Mas para escrever foi a caneta. Ah, não, professor, tem um lápis também, certo? Mas nesse exercício vamos ver como sendo para escrever somente a caneta. Entenderam? Agora, o que esse segundo exemplo ele implica? Esse terceiro exemplo da caneta. Preste atenção para a gente concluir agora. Vamos concluir agora. Esse terceiro exemplo da caneta, numa terceira análise como conclusão dos dois exemplos que a gente fez, em específico da caneta, percebam, caneta. Quais são os predicativos de caneta? Pegando lá os exemplos de Spinoza. Na primeira sentença, a primeira frase, ele fala sobre natureza. Entendo causa por si, por causa de si, entendo aquilo cuja natureza, cuja essência envolve existência. Na segunda frase, ou, por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebido senão como existente. Ou seja, eu só posso conceber a ideia desse objeto como sendo algo para escrever. Eu só posso conceber a ideia. Porque a natureza dele e a essência dele é para escrever. Então, quando eu entendo esse objeto, caneta, como sendo aquilo que serve para escrever, isso é a existência dele. Qual é a existência dele? Ele serve para quê? A existência dele é para quê? Para escrever. Então, ele vai existir para escrever. Então, não pode ser concebido, senão como? Olha lá, a extrema necessidade. A forma negativa, como a gente viu, a forma positiva. Ou seja, então ele só pode ser concebido, né? Ele só pode ser concebido como sendo existente. Então só pode ser existente. Ah, professor, para entender caneta, eu tenho que entender caneta como sendo aquilo que serve para escrever. E ele só vai escrever se ele realmente existir. Mas só tem implicações sobre isso. Quais são as implicações? As implicações são... Eu vou concluir aqui para ficar abertas as perguntas. Quais são as implicações? Primeira implicação é sobre o eu, sobre mim. Como é que eu vou entender esse objeto? Como é que eu vou entender a caneta? Eu só posso entender, eu não posso entender, eu não posso conceber a caneta de outra forma se não for assim. Ou seja, enquanto ideia, enquanto pensamento, enquanto na mente, não posso entender, conceber a caneta. Logo, caneta não pode existir se ela não for aquele objeto que serve para escrever. Então, se eu imaginar ela sendo como aquilo, o objeto que serve para escrever, eu consigo entender ele na mente. Então, por isso a palavra conceber. Eu não concebo. Então, percebam aí essa expressão de Spinoza, conceber, é conceber na mente. Não existe como a gente conceber, a gente entender. Por isso que eu coloquei aqui essa frase, olha lá. A frase diz o quê? A frase diz: eu, sobre mim, sobre as pessoas, sobre o eu pensante. Eu não posso entender esse objeto, eu não posso conceber na minha mente, se não for ele como sendo aquilo que serve para escrever. Logo, ele vai existir. Vai existir como? Na minha mente, enquanto ideia. Agora, enquanto objeto. Olha lá, enquanto objeto. Enquanto objeto, ele também não pode ser concebido nele mesmo, se ele não existir. Logo, a caneta não pode existir. Não existe em si, enquanto objeto. Então, gente, meio que essas primeiras ideias, num primeiro momento, um primeiro leitor de Spinoza, meio que é uma manobra mental. Tudo, gente, não passa de um jogo. É um exercício que você tem que se colocar enquanto jogo para entender essas relações, essas ideias. E entender o que é causa de si. Mainá levantou lá a mão. Diga lá, Mainá. Então, a causa de si, ela só pode ser concebida na mente, não dá para exemplificar, tipo, numa coisa material. Pronto. É algo mais teórico. Mainá, ótima pergunta. Agora, veja só, isso daí a gente começa a entrar num problema seríssimo sobre ideia e corpo, né? Sobre mente e corpo. Spinoza não faz essa distinção. Não existe essa distinção jamais em Spinoza. Não existe essa dualidade. É uma caneta ou é a ideia da caneta?
É um extraterrestre? Existe extraterrestre? Não, não existe. Mas eu tenho a ideia dele. Não, existem sereias? Não, não existe sereias, mas eu tenho a ideia dela. Então, uma coisa é a ideia do número. Eu posso operar o 2, porque é a ideia. Mesmo sem existir o 2 na natureza. Eu nunca vi o número 2 passando, correndo por ali. Então, todas essas relações, ele vai buscar na matemática, certo? Vejam que isso daí está sempre conversando com a matemática. Essa questão da ideia, do objeto em si. Mas Spinoza não faz essa distinção. Isso é outro filósofo, faz a distinção entre corpo e mente. E Spinoza, isso daí foi só um exercício que eu provoquei vocês. Porém, esse termo, que é bem colocado por Mainá perguntou, esse termo, professor, conceber é importantíssimo. Esse termo conceber é conceber enquanto ideia, pensamento, porque Spinoza diz, por causa de si, entendou. Então é isso o que Spinoza entende na mente dele. Não é João, não é Maria, não é José, é Spinoza. Ele entende na mente dele. Então é eu conceber na mente. Mas além de ser na mente, Mainá, é o objeto em si. Não pode fazer essa separação. Em Spinoza, eu tenho que entender. Essa causa de si, ela existe por necessidade. Porque é ela, enquanto objeto, olha aqui, enquanto objeto em si, ela tem que existir. Enquanto coisa, ela tem que existir. E para eu entendê-la, eu tenho que conceber na minha mente. Logo, ela também vai existir para mim, enquanto ideia de mente. Entendeu? Então, nesse primeiro momento, na definição de Spinoza, quando ele diz, por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve existência. Vamos concluir aqui, para a gente finalizar e abrir para Mainá. Então, ele diz, que tudo isso, gente, toda essa manobra é somente a primeira definição. Vou finalizar para dizer o porquê a gente fez toda essa manobra, toda essa engenharia. Então, finalizando, voltamos aí à definição 1, definição primeira definição. Por causa de si, vou ler aqui, Mainá, pela última vez, para você apresentar suas conclusões. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Entendo, tá vendo? Ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente, ou seja, então tem extrema necessidade de existir. Ou seja, causa de si, como sempre vocês identificaram que ele está definindo causa de si, é aquilo, é algo, é aquilo, é a coisa, cuja essência e natureza, veja que eu estou fazendo uma ligação entre as duas sentenças, as duas frases, essência na primeira e natureza na segunda. Então a natureza, a essência dessa coisa, desse objeto, daquilo, desse aquilo, desse algo, dessa coisa, é o quê? Não pode ser concebida, não pode ser entendida, não tem como eu entender de outra maneira, a não ser como existente, como tendo a existência. E o que é isso? Isso é o quê? O que é essa coisa que precisa existir? O que é essa coisa cuja essência é a natureza tem uma necessidade tão forte de existir? Essa coisa é o quê? Essa coisa, esse aquilo, esse algo é o quê? A causa de si. A causa de si. Parabéns, Mainá. Conclusão, finalizamos. Chegamos a um resultado. Agora, causa de si. Parabéns. Professor, o negócio é meio... Mas veja. Então, lembrado lá do exemplo que eu falei da tabuadazinha. A tabuadazinha, gente, é mais ou menos essa prática. Não tem como alguém vir lhe ensinar. Não tem como alguém vir lhe explicar. A não ser você sentando e ali repetindo e repetindo. Até você conceber. Pronto. Já identifiquei aí um exercício sobre essa minha fala. Por que sobre essa primeira definição, você sozinho tem que fazer esse exercício para entender essa primeira definição. Por que você sozinho? Porque não pode vir um agente externo. Porque não pode vir uma pessoa externa. Porque não pode vir um outro membro externo. E aí? Ninguém?
Mas, rapaz, Porque é de extrema necessidade que não, precisa ser foi assim. quase, Miguel. Mais outro, eu tenho certeza que alguém sabe. Por que é somente... Diga lá, Mainá. Não, a mão estava levantada desde aquela hora, mas é porque Foi? eu realmente não entendi aquilo da demonstração. Se o exemplo da caneta, da cadeira de Pedro são ideias ou se a gente está usando um exemplo que existe justamente pela natureza da coisa Exato, ser existir. exato. Tanto é que eu destaquei como sendo exemplo 1, 2 e 3. São exemplos distintos. O primeiro, a cadeira, é um exemplo distinto da caneta. O exemplo de Pedro é outro exemplo. Então, são exemplos distintos, certo? São exemplos distintos. Mas a minha pergunta, por que você tem que você sozinho? Porque tá aqui, e aí? Já ia responder. Tá coçando na língua para eu responder. Vá, diga lá, Lucas. Por que você sozinho? Bom, você sozinho, porque a tarefa tem a necessidade de exercitar a mente de uma única pessoa. Por exemplo, se eu tiver fazer uma atividade, a atividade tem um dever de me ensinar aquilo e mais ninguém. Certo? Parabéns, Lucas. Muito bom, parabéns. E mais, tem um termo que está explicitamente, ele diz assim, ó, por causa de si, entendo. Ou seja, eu entendo, é particular, é individual, eu, cada um, você. Você pode entender também, eu entendo. Se eu entendo, você também entende. Então existe uma relação de identidade. Será que o eu é o mesmo eu de Spinoza? A mesma ideia de Spinoza vai ser a mesma minha ideia? Será que estamos relacionados? Será que temos relações um com o outro? O que é a ética? Por que Spinoza pode desenvolver uma ética? Eu posso viver a ética também. Então ele começa, por incrível que pareça, deixando explicitamente, de maneira nua e crua, essa palavra gritante. Entendo. Se ele entende, é pessoal, é particular. Então, que isso seja tarefa particular, individual de cada um. Por quê? Porque é possível. E é possível porque, o Lucas diz, porque é de extrema necessidade. É tão necessário e simples esse entendimento que ela existe dessa forma, por existir, certo? Vamos lá. Gente, como eu tinha dito para vocês, esse exercício um pouquinho árduo dessa engenharia, desse malabarismo de análises e análises, de exemplos e exemplos, exemplo mais exemplo, como Mainá bem disse, foi somente apresentado na primeira definição, é óbvio. Imagina você fazer uma síntese de análise profunda assim de toda a primeira parte da... Não só a primeira parte, de toda a ética, as 5 partes. Ou seja, isso é para a vida toda. Spinoza levou anos e anos trabalhando esse compêndio, essa é a obra. Agora vejam, as próximas definições que eu vou concluir hoje, eu apresento ela de maneira bem superficial, para que fiquem as ideias. Lembrem-se que no primeiro encontro a gente disse 2 maneiras de se estudar a ética, de se estudar Spinoza, de se fazer a leitura de Spinoza. A primeira ideia, qual é a primeira ideia? A primeira ideia é você fazer uma leitura específica, minuciosa, se detendo em profundas análises. E a segunda forma, a segunda maneira, é fazer a leitura corrente, ininterrupta, sem parar, sem interrupção. Então é isso agora que a gente vai fazer, uma leitura ininterrupta. Por quê? Porque a partir do primeiro motor, olha lá, eu recorrendo a essa expressão, primeiro motor, a gente partindo inicialmente desse primeiro motor, eu posso agora derivar e deduzir as seguintes ideias, as ideias seguintes nessa sequência, já que é um sistema sequencial, cujos consequentes dependem dos antecedentes, certo? Então eu posso agora fazer essa derivação, já que eu me detive de maneira tão minuciosa na primeira definição. Então vamos para a segunda definição. Afonso levantou a mão. Você quer, Afonso? Pronto. Vá, participe, Afonso, para a gente finalizar a leitura. E a leitura agora não vai passar de 10 minutos. Diga lá. Não, só para poder voltar aqui o que você está falando, mas mesmo você se detendo essa chave de leitura neutra, você mesmo, como posso falar assim, estou com um pouco de dificuldade de me expressar aqui, mas assim, sobre essa, ainda existe a particularidade de concepção, a interpretação distinta. Pronto, Afonso. O que isso tem a ver com... Um dia a gente estava conversando sobre o geneticismo, Darwin. Exato. Perfeito, genética, essas coisas. Exatamente. Então isso não tem uma interferência
Com certeza. Então perceba que as palavras, os termos, não estão sendo jogados ali aleatoriamente, né? Não chegou Spinoza num dia florido, contentezinho, saltitante, e disse, vou jogar palavras aqui. Não. Cada termo tem problemas gigantescos. E percebam, sempre estejam lembrados que isso é a proposta de uma ética. Como é que eu vou desenvolver uma ética a partir dessas ideias? Então, como Afonso bem disse, tem várias essas relações, várias interações entre essas ideias. E tudo isso a gente só pode chegar, Afonso, infelizmente, a gente caminhando, trilhando. É o processo que eu tenho que participar. É o procedimento, esse procedimento de prosseguir no caminhar. Tá, professor? E quando eu vou caminhando, eu já vou concebendo as ideias enquanto resultado único e final? Não. Sempre vão ficar ideias abertas, que é exatamente isso que faz o sistema ser aberto, para você conceber várias e outras relações, infinitas relações. Então, gente, vejam que o sistema ele não é ingênuo. Ele é um sistema para que ele seja autoprodutivo. Olha aí, já vi outra ideia aí, então você poderia produzir vários trabalhos sobre isso, porque ele mesmo, em si mesmo, enquanto causa de si, ele é autoprodutivo, ele se produz novas ideias. E cada vez que eu for me debruçar na análise de cada uma das definições, eu vou encontrar outras questões interligadas umas às outras. Bacana? Ou seja, Afonso, nesse primeiro momento a gente não pode se antecipar, mas as fichas já foram lançadas. É exatamente isso. Então vamos agora finalizar, como eu disse para vocês, em 10 minutos, né? Em 10 minutos, para fazer a leitura agora seguida. Uma vez a gente tendo entendido, é necessário ser um pouquinho, alguém pode dizer enfadonho, professor, cansativo. Não, vamos fazer esse exercício. É óbvio que depois tem que ser aos poucos, com calma. Mas vamos lá, eu vou agora partir para a seguinte, certo? Partir para a seguinte. A gente já tinha chegado aqui, não foi? Definição 2. O que é a definição 2? Diz-se, olha lá, a expertise de Spinoza. Diz-se que uma coisa é finita no seu gênero, quando pode ser limitada por outra coisa da mesma natureza. Vejam que a definição 1 era como? Por causa de si, entendo. Ele usa o entendo. Já a definição 2, ele não diz entendo. Ele diz o quê? Estão vendo só como é malandro? Olha só como ele é capcioso. Como são questões importantíssimas. Então não é mais entendo. Vejam, definição 1 é por causa de si, entendo. Entendo. Definição 2, ele diz. Diz-se que uma coisa... E aí? Por que ele não começa com entendo? Ele começa agora com diz-se. Diz-se é o quê? No infinitivo, né? Como se fosse terceira pessoa. Por que agora ele vai dizer diz-se? E aí? Ninguém? Veja. Diga, Geisa. Eu não sei se está certo, mas entendo é algo pessoal. E esse disse é como se outra pessoa estivesse falando, especulando. Perfeito, Geisa. É exatamente isso. Então não tenham medo de arriscar. É exatamente essas tentativas. A gente vai testando e tentando. O que a gente tem que estar atento é que não pode sair do texto, não pode divergir do texto. Porque é exatamente como Geisa disse. Então vejo que entendo é algo pessoal, particular, está dentro, sempre esteve dentro. É algo que é causa de si, todos nós, gerados, a causa, como foi produzido, o início, todos tivemos um mesmo início. É como se fosse essa ideia, essa viagem, certo? Já agora, a segunda definição, ele diz ser. Ou seja, é como se algo externo. Eu chego e vejo um caderno em cima da mesa e aponto para esse caderno. Esse caderno, eu de fora, não de dentro dele, não sou eu que vou concebê-lo dentro da minha mente. Eu estou dizendo agora, este caderno, apontando. É apontado lá fora, externo. Então é um ente externo. Então é possível que todos externamente possam apontar. Então diz-se, qualquer um, né? Qualquer um.
Todos. Diz-se que uma coisa é finita no seu gênero, quando pode ser limitado por outra coisa da mesma natureza. Aonde é que vocês identificaram outro indício de que é algo externo nessa sentença aí? Eu disse que é alguém de fora apontando, dizendo isso é isso. Mas existe outro termo aí que aponta como sendo externo. O que além de disse? E aí? Não, ninguém? Então vamos lá. Olha lá. Sabe quem é? Uma coisa e outra coisa. Se eu tenho uma coisa e outra coisa, vamos dizer um caderno e uma caneta. Duas coisas, uma diferente da outra. Então ele disse que uma coisa. Então perceba que agora ele vai para a definição, não de coisa em si, não de causa de si. Ele vai agora para a extensão, para algo externo, para algo fora. E eu tenho caneta fora de caderno e caderno fora de caneta. Ele apresenta dois objetos, tanto é que ele fala aqui na expressão. Ele diz, por outra coisa. Então ele chama, tá vendo? Olha, ele chama para a conversa uma outra coisa. Disse que uma coisa é finita no seu gênero, quando pode ser limitada por outra coisa da mesma natureza. Como assim, professor? Aí ele vai dar o exemplo, né? Ó, ele mesmo diz o exemplo, ele não diz agora por outras palavras. Ele diz agora, por exemplo, um corpo disse que é finito, porque sempre podemos conceber outro que lhe seja maior. O exemplo, eu digo que a caneta é finita porque o caderno é maior do que a caneta. Logo, se eu pude encontrar um outro objeto externo à caneta e que fosse maior do que a caneta, essa caneta é finita. Ela é limitada, ela é pequena e limitada, porque é limitada por um outro. Certo? É mais ou menos essa ideia. Agora, observação, que esses entes, que essas coisas, ele diz, né, ó, que essas coisas têm a mesma natureza, no seu mesmo gênero. Ou seja, caneta e caderno. Agora, eu não posso fazer isso com um pensamento. Exemplo, do mesmo modo, um pensamento é limitado por outro pensamento. Porém, um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento por um corpo. Exemplo de pensamento. Tá, professor, eu vou comer uma laranja. Então, tem na minha mente o desejo de comer uma laranja. Quando eu vou comer a laranja, de repente atravessa na minha frente uma maçã. E aí o pensamento do desejo de comer uma maçã agora me colocou acima, né, do pensamento da laranja. Então, esse pensamento sobrepôs, né? Sobrepôs o da laranja. Mas vejam que são pensamentos, certo? Então, veja que essa definição 2, ele vai definir corpos finitos. Corpos finitos. O que é ser finito? Ser finito é ser limitado por um outro maior. E esse outro maior tem que estar fora. E além de estar fora, ser maior vai limitar, é de mesma natureza. Bacana? Definição 3. O que é definição 3? Estou indo agora correndo. Vejam as duas maneiras de leitura. A primeira leitura, que foi o que a gente se ateve na definição 1, foi a leitura de maneira exaustiva, analítica. A segunda maneira de leitura agora é de maneira corrida, para a gente identificar as ideias. Perceba que a gente identificou as ideias na definição 2 com relação à definição 1. Qual foi a ideia? Enquanto que a definição 1, ele fala de si mesmo, né? Entendo, é uma concepção minha. E mais, ele está falando sobre concebo, sobre causa de si, algo de si. Na 2, é algo que diz-se, então está fora. Um limita o outro. Então a gente fez uma relação da primeira com a segunda. Vamos agora para a terceira. A terceira diz, por substância, entendo o que existe em si. Por substância, entendo o que existe em si e por si é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa, do qual seja formado. Vou abrir aqui uma análise bem bacana dessa definição 3. Mas antes dessa definição 3, alguém identifica aí a definição 1 ou a definição 2? Ou as duas definições nessa definição 3? E aí? Por substância, entendo. Isso parece definição 1 ou 2? 1. Definição 1. Parabéns. Por que definição 1? Porque está a palavra entendo e está a palavra existe em si, enquanto causa de si. E por si é concebido. E por si é concebido.
E aí? Vocês veem agora a presença da definição 2 aí? Não? Ninguém? Tem aqui, olha. Sim. Pronto. Quem disse? Vá, diga lá, Geisa. Faça o exercício. É um exercíciozinho, gente. Faça. Eu não sei se é na parte que o senhor está falando, mas na 2 ele fala sobre outra coisa. E na 3 aí também fala. Parabéns, Geisa. Fantástico. Então, Geisa, além de ter dado essa resposta a essa minha pergunta, Geisa identificou aqui também, igual na primeira, duas sentenças. Duas frases. Então, perceba que ele diz, isto é, aí vai ser a segunda frase. Mas essas duas frases, essas duas sentenças, na primeira frase, ela está de maneira velada, de maneira implícita, mas também está a presença aí da definição 2. Agora, na segunda parte, a segunda sentença, a segunda frase, está mais explícita, tanto é a prova que Geisa apontou, indicou aí como sendo outra coisa. Percebam que essa outra coisa está presente aqui, ó. Na primeira sentença, quando ele diz, por substância, entendo o que existe em si, e por si é concebido. Então é como se fossem duas coisas, mas ao mesmo tempo em uma só. É como se ele quisesse fazer o exercício racional do desmembramento, mas ele diz, não, mas por si mesmo é concebido. Ele diz, por substância entendo o que existe em si. Então é algo que é em si. E por si é concebido. Ou seja, é uma coisa só, mas que por ela mesma, então dá a ideia de terem duas naturezas, ela é concebida. Aí ele vai explicar melhor. Isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa, do qual deva ser formado. E agora está de maneira bem explícita a definição 2. Ou seja, eu posso dizer, se não carece de outra coisa, a definição 2 já diz o que é substância. Não, a definição 3, perdão, definição 3. A definição 3 fala sobre o quê? Eu acho que Mainá falou, por substância, né? É a definição de substância. Todo mundo concorda que é a definição de substância? Sim. Todo mundo concorda que é a definição de substância, perfeito. Mas agora o exercício. Vocês percebem que essa definição 3, ela conclui, quando vai explicar uma segunda maneira, né? Isto é, ela conclui como sendo a definição 2. A definição 2 ele fala sobre o quê? Definição 2 ele fala sobre o quê? Sobre coisa finita. Não é coisa finita, gente? Olha lá, diz que uma coisa é finita. Perfeito. Então, identificando aí que ele já diz a substância. E aí, a substância é finita ou é infinita? Finita? Finita, Geisa? Por que você disse que é finita? Posso falar na minha concepção? Fale. Porque tudo é finito. Para Spinoza, tudo é finito menos Deus. Deus é o único ser que pode ser considerado infinito, os atributos infinitos. Certo, Geisa. Bacana, boa. Mais alguém quer participar? Mainá, Afonso, Lucas. Pronto, Lucas, diga lá. Qual foi a minha pergunta mesmo? Eu quero saber por que essa segunda sentença, quando diz isto é, está presente aí a coisa finita. E aí eu quero saber se a substância é finita ou infinita, já que está presente a definição 2 sobre coisa finita. Então ele já está dizendo aí o que essa substância é, se é finita ou infinita. Geisa disse que substância é finita. E aí, Lucas, que levantou a mão, diga lá. Essa substância é finita ou infinita? Na minha concepção de visão, é finita. Infinita, por quê? Pois bem, uma substância é algo relacionado a constantes e definidas propriedades, sejam, pela minha vista, átomos, moléculas ou aglomerados icônicos. E isso não pode ser infinito. Certo, Lucas. Foi boa. Sua construção inicial foi fantástica. Mainá, vamos lá. Finito ou infinito? Eu acho que a substância é infinita. Substância é infinito, certo? Eu acho que aquela coisa feita da substância, ela é finita. Porque vai ter outra coisa feita daquela mesma substância. Então, ótimo, que vai limitar ela. Mas a substância em si é infinita. É infinita. Parabéns, Mainá. Fantástico. Então, Geisa, Lucas e Mainá. Fantástico.
finalizando aqui a pergunta, dando a resposta, ela é infinita. Por que é infinita? Porque ela diz, por substância entendo o que existe em si e por si é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. E isso, se carecer, se tiver a necessidade de uma outra coisa para limitar o que a gente está falando, isso é definição de finito. Quando ele diz, olha, disse que uma coisa é finita no seu gênero, quando pode ser limitada por outra coisa da mesma natureza. Então eu vou pegar uma outra coisa, eu recorro a outra coisa. Eu peguei peguei o caderno para definir se a caneta é ou não finita. Eu peguei outra coisa. Concordam? Então eu me utilizei de um outro objeto para dizer que é maior do que caneta. Logo, a caneta, sendo limitada por essa outra coisa, a caneta é finita. Já a definição 3, ele diz, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Ou seja, se não carece, não deve ser finito. Porque ser finito é carecer de outro objeto para limitá-lo. Se ele não carece de outro objeto, logo ele não é finito. E se não é finito, qual é a única possibilidade contrária de infinito? É ser infinito. Bacana? Essa foi bacana, não foi? Essa foi uma conclusão bem imediata, bem sintética, num só golpe de olhar, como o Spinoza fala. Anotem essa palavra-chave. Expressão, no caso, né? Num só golpe de olhar, de maneira sintética, de maneira intuitiva, como o Afonso perguntou, e ele estava ali inquieto, querendo saber como é que seria a maneira de conhecer intuitiva. Bacana, eu já estou dando as fichas. É num só golpe de olhar. É de maneira assim, intuitiva, imanente, natural, veio de dentro, veio de causa de si, veio de mim, veio de uma causa encausada, certo? Mais ou menos isso. Então, olha lá, vou comparar aqui, fazer uma relação paralela, associando, respectivamente, 1 a 1. Como é a definição 3 com a definição 1. Vamos lá, para não ficar cansativo, né? Então, vou dividir aqui o quadro, o slide, em 2 lados. Na definição 1, ele começa por causa de si. Percebem? Por causa de si. A definição 3, ele diz por substância. Estão percebendo aí a semelhança? Estão percebendo a semelhança? Ele começa, por causa de si, na 1. Na 3, ele começa, por substância. Olha a semelhança. Aí, ele prossegue. Entendo aquilo cuja, na definição 1. Na definição 3, ele bota, entendo o quê? Olha a extrema semelhança. Aí na 1 ele bota, essência envolve. Na 3 ele bota, existe em si. A questão de existência em si, dentro de si, imanente, é a essência. É a essência, certo? Envolve a existência. Aí ele bota, por si mesmo. Por si é concebida. Então a substância, ela tem uma natureza como a da causa de si. A substância, ela tem uma natureza como a causa de si. Certo? Aquilo cuja natureza, aquilo cujo conceito não pode ser concebido. Olha lá a semelhança como é fantástico. E aí isso fica para casa para vocês fazerem essa semelhança 1 a 1. Né? Aquilo cuja não pode ser concebido, não carece do conceito de outra. Aí ele coloca aqui outra, enquanto não tinha aqui na causa de si. Mas ele quer negar isso, né? Ou seja, se não é outra, então não pode ter outro. Ela é única. Logo, ela é infinita. Porque não é finito. Se não é finito, a única outra possibilidade que me resta é ser infinito. Senão como existente, do qual deva ser formado. Da qual deva ser formado. Bacana? E aí, vamos lá. 4ª definição. Por atributo, entendo o que o intelecto percebe da substância, como constituindo a essência dela. Então, intelecto, o que é intelecto? É exatamente a faculdade que nós temos de entender o que é substância. Então, lembrado lá do exercício que a gente tem, a faculdade enquanto mente lá, a nossa capacidade mental de dividir, de separar, de cortar, de seccionar, de maneira racional. Aí ele vai e diz, por atributo, entendo o que o intelecto percebe da substância, como constituindo a essência dela. Então a gente não consegue conceber substância
Estão percebendo que nessa definição está dizendo que a gente não consegue conceber? Onde é que tem dizendo que a gente não consegue conceber? Ele diz, só consigo conceber através de atributos. Os atributos. Por atributo, entendo o que o intelecto percebe da substância. Então, essa substância sendo esse algo infinito, a gente não concebe o que é o infinito, como Geisa disse. A gente só concebe coisas finitas, porque somos finitos. Então, no máximo, a gente pode comparar objetos finitos. Como é que a gente vai se referir a algo infinito? É algo inconcebível. Mas a gente faz um exercício como se fosse racional. E o nosso exercício racional é elencar atributos à substância. O que é substância? A substância é algo que é infinito. A substância não carece de um outro algo. Substância se concebe por si mesma. Então a gente vai elencando atributos por atributo. Entendo o que o intelecto concebe da substância, como construindo a essência dela. Bacana? Ou seja, então é isso como a gente concebe. 5, definição 5. Por modo, entendo as afecções, os afetos, as afecções da substância. Então, enquanto que atributo é como é a maneira como eu entendo, né? É a maneira como o intelecto entende substância. O modo é a maneira como os nossos afetos se chegam à substância. Isso é, o que existe noutra coisa, pelo qual também deva ser concebido. Veja que já é limitado por outra. Não vou me estender nessas outras, certo, pessoal? Aqui é só para a gente fazer a leitura da segunda maneira, de maneira corrida. Sim, tinha a definição 4, por atributo, definição 5, por modo, definição 6, por Deus. Agora sim, chega onde Geisa falou, né? O que é Deus? Por Deus, entendo. Então, olha lá o problema. Eu entendo enquanto intelecto limitado, finito. Portanto, seriam os atributos que eu falo, os atributos de Deus. Por Deus entendo o que o ente, por Deus entendo o ente absolutamente infinito. Então, se ele é absolutamente infinito, eu não posso conceber pelos atributos, né? Eu só posso conceber pelos atributos como sendo a substância. Por Deus, entendo o ente absolutamente infinito. Isso é uma substância, porque a única coisa, como Geisa falou, que é infinito, é a substância. E essa definição 6, qual é a definição? A definição 6, qual é a relação com a definição 3? Qual é a relação da definição 6 com a definição 3? Ele chega a concluir agora. E aí? Ninguém? Ele concluiu que Deus é infinito. Mas além disso, mais pra frente. Mas só que na 3 ele dizia que só tinha uma coisa infinita. O que era infinito? Substância? Parabéns. Logo Deus é o quê? Uma substância. Deus é uma substância. Essa substância infinita. É o que está aí na definição 6. Ele diz, por Deus, entendo o ente absolutamente infinito. Isso é uma substância que consta de infinitos atributos. E eu não tenho acesso pelo meu intelecto na definição 4. Cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Então imagine Deus como sendo infinitos. Imagina isso. Porque eu só posso conceber coisas finitas pelo meu intelecto. E eu tento fazer esse exercício na substância. Mas eu só vou conceber alguns atributos. Já Deus, ele é infinito. Mas não só infinito. Ele é infinito o quê? Ele tem infinitos atributos. Então é uma infinidade inacessível, da qual um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Então somente uma essência dele, desse objeto, é eterna e infinita. Imagina infinitos atributos desse tipo. Esse é Deus. Aí ele vai explicar. Explicação. Então vejam, gente, que depois da definição 1, eu estou indo bem corrido, né, de maneira corrente, ininterrupta, para a gente fazer associações, relações. Como é que ele vai explicar a definição 6? Digo que é absolutamente infinito, o que é infinito no seu gênero.
E o que é gênero? Gênero é lá coisa finita, que a gente viu na definição 2, né? Portanto, ao que somente é infinito no seu gênero, podem negar-se-lhe infinitos atributos. E, pelo contrário, ao que é absolutamente infinito, pertence à perspectiva essência. Tudo o que exprime uma essência e não envolve qualquer negação. Isso a gente tem que trabalhar direitinho. Mas vamos partir para a definição 7 e finalizar com a 8. Definição 7. Aí ele veio dizer o que é livre. Diz-se livre, que tanto perguntaram sobre livre-arbítrio, sobre liberdade, sobre a ética. Tá, professor? Então a ética é porque o indivíduo tem liberdade. Diz-se livre o que existe exclusivamente pela necessidade da sua natureza e por si só. Ou seja, nós existimos pela nossa própria natureza. O que é que existe pela própria natureza? Apenas pela própria natureza. A substância. Deus, que ele é incausado. Ele não tem causa. Né? Ele é incausado. Então a substância é Deus, que é exatamente causa de si. Então só tem liberdade a substância, que é a causa de si, que é Deus. Só esse que tem liberdade. Por quê? Diz-se livre o que existe exclusivamente pela necessidade da sua natureza e por si só é determinado a agir. E dir-se-á necessário, ou mais propriamente coagido, o que é determinado por outra coisa. Logo, se é determinado por outra coisa, é o quê? É finito. É determinado por outra coisa a existir e opera de certa e determinada maneira. Ratione, né, do grego, razão, pela razão. Isso a gente entende pela razão. Afonso levantou a mão. Diga lá, Afonso. Só comigo que a voz do professor está travando muito, ou é minha internet mesmo? Fale um pouquinho mais alto, Afonso. Alô, oi. Pronto. Tá agora? Sim, sim. Tô meio gripado aqui. Aí, para mim, a sua voz está travando muito. Eu acho que é a minha internet. Ah, certo, pronto. Para os outros está travando também? Não. Tá normal para mim. Então talvez seja, Afonso. Eu vou fazer o seguinte, vou terminar aqui. Quando ficar lá na gravação, a gente vê com melhor qualidade. Bacana? Então, gente, essa corrida aqui foi para a gente definir, para a gente terminar as 8 definições, certo? As 8 definições. Próximo encontro, a gente vai ver sobre a prática. A ética de Spinoza na prática no nosso cotidiano, tá certo? Os próximos aqui seriam os axiomas, né? Ele vai dizer, no axioma 1, ele diz, tudo o que existe, existe em si e noutra coisa. Então, ele fala sobre a existência. Tudo existe. Isso dá para eu comprovar como? Como é que eu comprovo isso? Eu comprovo isso pela definição 1, né? E a definição 2. Quando eu preciso de outra coisa, então é uma coisa finita, né? O que não pode ser concebido, axioma 2. O que não pode ser concebido por outra coisa deve ser concebido por si. Logo é infinito, né? Aí então os 7 axiomas. E aqui tem as proposições. Eu vou apresentar só as proposições para a gente ver como é que vão ser as operações. Então vocês entenderam que as operações que Spinoza apresenta é, primeiro, lançando mão às definições, 8 definições, depois os 7 axiomas, e depois com essas 2 seções, definições e axiomas, ele vai para as proposições. E o que seriam proposições, professor? Proposições são as operações. As operações com as quais eu deduzo, eu concluo demonstração. Então, olha lá, o que é a proposição 1? Ele diz, proposição 1, a substância é por natureza anterior às suas afecções. Como é que ele demonstra isso? Ele demonstra pela definição 3 de substância, e a definição 5 sobre as afecções, certo? Então, é como se fosse um exercíciozinho. Vamos fazer agora um exercício, é óbvio que isso fica para casa, né? Para a gente demonstrar as proposições. As proposições, na verdade, seriam exercícios de demonstração. Demonstração a partir de quê, professor? Vou me utilizar de peças do quebra-cabeça, como sendo as definições e os axiomas, para poder provar, para poder demonstrar
o que está enunciado nas proposições. Bacana? Vamos agora para a definição 2 para finalizar. Definição 2. Nossa aula hoje vai bater 2 horas, né? 1h50 e pouco. Vamos lá. Definição 2. Proposição 2. Proposição 2 ele diz o quê? Proposição 2. Por substâncias, duas substâncias que tenham atributos distintos, nada têm de comum entre si. Como é que ele prova isso? Ele vai provar, né, a demonstração dele. É também evidente pela definição 3 de substância. Com efeito, cada uma delas deve existir em si, né? Porque se eu tenho a carência de ter uma outra, então já não é mais finito, né? E por si deve ser concebido. Ou por outras palavras, o conceito de uma não envolve o conceito da outra. Bacana? Gente, essa foi a apresentação de hoje. Bacana. Vejam, a proposta de hoje, vou voltar lá no programa, né? Qual é o programa? A proposta de hoje foi basicamente a gente seguir a leitura da ética, né? Vejam que o primeiro encontro foi uma iniciação de como é que a gente deve ler a ética, como é que a gente deve ler Spinoza, uma iniciação ao método, as chaves de leitura da filosofia de Spinoza. Uma vez entendendo como é que a gente pode ler, eu achei interessante até a Geis ali, ela meio que ficou reticente, né, receosa, disse, tá, professor, eu posso falar do que eu penso? Como se fosse proibido, né? Ali, pecado, você falar do que pensa, tem que falar só o que o texto fala, mas é exatamente isso, a gente tem que exercitar, a gente tem que tentar, mas é óbvio que essas conclusões que Geisa partilhou, né, são conclusões que a gente vai tendo, conclusões como seguintes, conclusões nas proposições, bacana? Então, o primeiro encontro nosso foi a iniciação de como se deve ler, de como devemos ler a filosofia de Spinoza. O segundo encontro, que é hoje, a gente leu correntemente a ética, na verdade não a ética toda, é óbvio que é impossível, né? Só foi uma iniciação ali ao início, né, da primeira parte, tendo como primeiras as seções definições e axiomas. Próximo encontro vai ser a prática. Bacana? A gente vai falar da prática. Como é, professor, no meu cotidiano, o que eu posso correlacionar? Qual é a relação? Qual é a correlação da teoria? A gente já viu a teoria sobre substância, sobre causa de si, sobre atributos, sobre modos, sobre afecções, né? Como é que eu posso aplicar isso sobre livre, né? Sobre ser livre? Como é que eu posso colocar isso agora no meu cotidiano? Como é que uma vez eu tendo visto a teoria, agora eu vou relacionar com aplicações em situações do meu dia a dia, do meu cotidiano. Bacana? Então isso vai ser para o próximo encontro. Hoje a gente se estendeu, vai totalizar aí o quê? 2 horas de encontro, né? Mas no próximo encontro vai ser apenas 1 hora, porque talvez em menos de hora a gente vê a prática, bacana? Porque a proposta do programa é colocar em prática também a filosofia de Spinoza. Colocar também em prática a filosofia de Spinoza. Bacana? Ei, gente, eu vou só desligar aqui a gravação para ficar vocês à vontade. Bacana? É isso aí, parabéns. A participação foi fantástica, hoje foi excepcional a participação de vocês. Todos estão de parabéns. Bacana?